Fala você que é santista, fala você torcedor de outros clubes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Sempre Santos para repercutir nesses 10 minutinhos o jogo de ontem entre Flamengo e Santos. O Flamengo derrotou o Santos por 3-1, o Peixe não conseguiu um resultado positivo no estádio do Maracanã, e a gente vai repercutir e falar bastante sobre essa partida que desceu o Santos de posições, né, no Campeonato Brasileiro. O Santos, momentaneamente, quando acaba a partida, estava em 16º, porém depois da derrota do Corinthians para o Internacional, consequentemente com a demissão do Dorival Júnior lá, do maior rival do Santos, o Corinthians ocupou o 16º lugar e o Santos hoje é o 15º colocado com 10 pontos no Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, que é muito importante, tá? Ativa aquele sininho das notificações, que é fundamental, ajuda bastante aqui no crescimento do nosso canal Sempre Santos, e ativa aquele sininho das notificações, que é fundamental, porque toda vez que a gente lançar um vídeo novo ou uma live nova, você será notificado aí para participar com a gente. Deixa aqui já seu comentário sobre o que você achou de Flamengo 3, Santos 1. Primeiro, o ponto de partida aqui, escalação e desfalques, né? Neymar suspenso, Rony suspenso, Gabriel Menino lesionado, Igor Vinícius lesionado. E aí eu penso o seguinte, né? Terceiro jogo do técnico Cuca. Eu sou muito justo na análise dos trabalhos dos treinadores com as limitações e o contexto que o Santos vive há muito tempo. Então, por isso, assim, é muito complicado. O Santos hoje no caso, eu tô gravando domingo para ir ao ar na segunda-feira, né? Por isso que tá de noite ali. O Santos não tinha lateral direito para ser escalado por qualquer treinador, nem pelo Cuca, nem pelo Vojvoda, se ele tivesse, nem se fosse qualquer outro técnico. Não tinha lateral direito. O Mike ainda tá fora. O Sherman foi emprestado pro Coritiba na última janela. O Igor Vinícius, problema no quadríceps. O Gabriel Menino, que poderia fazer essa função, volante, mas faz lateral direito também, fora também por contusão. E o Rony, que com muita força e muita ambição, que é atacante, ele poderia fazer essa lateral direita, mas estava suspenso. E aí, cara, o treinador escala o Zé Ivaldo. Breve parênteses, antes de falar especificamente do Zé Ivaldo. A escalação foi Brazão, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Lucas Veríssimo e Escobar. Gustavo Henrique, Cristian Oliva, Barreal, Bom Tempo, Tassiano e Lautaro Dias. Zé Ivaldo. Pênaltis cometidos, erros grotescos cometidos, falhas individuais, desatenções, erros técnicos, erros infantis, como eu disse, grotescos, como eu disse anteriormente. Ele, como zagueiro, já não te inspira confiança. Imagina como lateral direito, cara. O Cuca tinha algumas alternativas, poucas, confesso e concordo com isso, mas tinha. Puxar o Gustavinho para a lateral direita, na categoria de base ele fez essa função, porém, já trazendo contraponto, a estatura seria diminuída, então ele preferiu o Zé Ivaldo pensando na estatura, no jogo aéreo, e puxaria o Arão para o meio de campo. Ou Lucas Veríssimo, lateral direito, Adonis Frias na zaga. Tinha essas alternativas, porém ele quis ir no mais usual e habitual que poderia acontecer com qualquer técnico. Zé Ivaldo, torcedor do Santos, já quando soube dessa provável escalação e quando viu ela confirmada pelo clube, já entendia que a qualquer momento poderia dar algum problema. Primeiro tempo de uma postura digna do Santos, um time que teve um trabalho coletivo interessante, conseguiu suportar, e não apenas suportar, mas criou algumas chances, chegou ao ataque, esbarrou, claro, na deficiência técnica de alguns dos seus jogadores, do Escobar, do Tassiano, do Lautaro, do Oliva, do Zé Ivaldo, enfim, esbarrou nessas questões. Marcação mista, né, porque você tinha ali uma parte por zona e outra individual, muitas vezes o Escobar no Carrascal, o Gustavinho no Samuel Lino, Oliva no Everton Araújo, né, Tassiano e Lautaro zonal, e o Oliva era quem mais subia para pressionar ali o Everton Araújo, Luan Pérez no Pedro, ou Luan Pérez Veríssimo zonal, Zé Ivaldo no Ayrton Lucas. Então era uma marcação mista. Gostei do que vi no primeiro tempo, interessante, e foi para o intervalo 0-0. A estratégia do Cuca, no meu entendimento, ela, abre aspas, deu certo da primeira para a segunda etapa. Por quê? A ideia era neutralizar ou esfriar o jogo do Flamengo e colocar a torcida contra o Flamengo. Maracanã com muitos torcedores, do fim do primeiro tempo para o intervalo, vai azar o time do Flamengo. Vinha de uma derrota por 3-0 do Bragantino, precisava dar essa resposta. E o Cuca
o time conseguiu fazer o que foi planejado pelo Cuca. Óbvio que era melhor que fizesse 1-0, mas 0-0, não tomou gol do Flamengo. Era o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto tempo de 6 possíveis do Cuca no comando do Santos que o time não sofreu gol. Primeiro tempo contra o Cruzeiro, segundo tempo, primeiro e segundo tempo contra o Remo e primeiro tempo contra o Flamengo. Aí eu vou pegar aqui a minutagem exata, porque vamos trazer as informações corretas, né, e precisas. 3 minutos do segundo tempo. Gol do Lautaro Dias, né? O passe do Cristian Oliva, segunda assistência já do Oliva, desde que chegou ao Santos, sendo o primeiro volante. E gol do Lautaro Dias, contra-ataque ali, ele domina, corta e bate com uma categoria, assim, jamais vista nessa passagem dele pelo Santos. Talvez jamais vista na carreira dele. Um golaço o Lautaro Dias fez. E aí, cara, 1-0 fora de casa contra o Flamengo, o melhor dos mundos. Você pode continuar com a sua postura de marcação zonal, individual, mista ali, e as alterações iriam acontecer. O Santos tinha no banco o Moisés, Gabigol, o Laser, né? Arão. Então você tinha algumas opções para jogo aéreo, aspecto defensivo, criação, parte técnica, passe, distribuição, finalização e distribuição, e drible e finalização. Então você tinha recursos. Não eram dos melhores do Campeonato Brasileiro? Não eram. Mas você poderia mudar um pouco o panorama da partida. O Santos toma o gol que é anulado, o gol do Léo Ortiz, muito bem anulado. E 7 minutos depois, o gol do Pedro com o passe do Carrascal, né? Que foi, assim, todo respeito, cara, mas eu postei no meu Twitter Zé Ivaldo no lance, cara. Ele marcando o Pedro, ele simplesmente abandona. Tipo, é o Pedro. Quem é o Pedro? É um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro nos últimos 7 anos. Um dos melhores. Você pode colocar ele top 3 ou top 5. Em termos de recursos, em alguns aspectos, você pode colocar ele top 1. Em outros, top 3. Em outros, top 5. Ele não vai fugir disso. De 2020 pra cá, o Pedro é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Ele simplesmente largou um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. E aí ele faz o gol de cabeça depois do cruzamento do Carrascal. E o Gabriel Brazão, como quase sempre, né, cometeu o erro de ter ficado dentro do gol, praticamente. Né? Não sair. Mas o maior erro, óbvio, é do Zé Ivaldo, que proporcionou esse gol. E aí o 2-1 com o Jorginho, o pênalti muito bem marcado, aos 71, e depois o Paquetá, aos 89, aí a vaca já tinha deitado, já tinha ido pro brejo, naturalmente, né? E no jogo entram ali Moisés, Gabigol, Arão, Roleza, e depois Zé Rafael nos acréscimos, tá? De novo, o Santos esbarra aí nas individualidades, erros individuais, falhas grotescas, e isso custa caro, né? Custa caro você ter um péssimo diretor de futebol, como é o caso do Alexandre Matos, custa caro você ter um péssimo dirigente, presidente, que é o Marcelo Teixeira, muita incompetência junta, elenco mal montado, elenco desequilibrado, repleto de jogadores consagrados, e que alguns deles não rendem mais daquilo que já renderam, já conquistaram muitas coisas no futebol e não tem aquela mesma volúpia, mas acima de tudo é um elenco desequilibrado. Hoje não tinha lateral direito para jogar, né? No caso ontem, quando você estava vendo o vídeo, né? Ontem não tinha lateral direito para jogar, simplesmente. Empresta um, o outro machucado, o outro suspenso, o outro machucado. E o Zé Ivaldo, cara, assim, a gente tem que tomar sempre muito cuidado, né, sendo formador de opinião, comentarista. Um jogador que, com todo respeito, assim, a pessoa, né, mas aqui eu analiso o jogador de futebol, o profissional do futebol, em exercício, Zé Ivaldo. Ele não era para ter jogado em nenhum time grande na vida dele, ele jogou em 3. Cruzeiro, Atlético Paranaense e Santos. Me desculpa, mas o Zé Ivaldo, assim, é um péssimo jogador de futebol. Péssimo, péssimo dos péssimos dos péssimos. Você viu já o que ele fez aí nesse ano, o torcedor já tá cansado de saber, não preciso repetir aqui. E ele está no Santos, por quê? Porque foi feito um contrato com metas a serem atingidas e ali automaticamente uma obrigação de compra. Ele foi tirado do elenco, do grupo, e reintegrado mais de uma vez. E depois, um dos culpados, o senhor João Pablo Vojvoda, o reintegrou e colocou para jogar, e ele colocou para jogar, jogou, terminou titular ano passado e atingiu a meta e foi comprado, 5 milhões de reais. E aí o jogador comprado estava aí ontem para fazer a caca que ele fez contra o Flamengo. Uma pena. Santos agora tem Sul-Americana, quarta-feira, Deportivo Cuenca, 7 da noite, lá no Equador, primeira rodada.
E no sábado, Atlético Mineiro na Vila Belmiro, dia 11, pelo Brasileirão, 11ª rodada. Fico por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião nos comentários, que é muito importante. E se inscreva em nosso canal Sempre Santos. Um abraço a todos.